Campeonato Nacional de Velocidade, terceira jornada, com nova visita e consecutiva ao Autódromo Internacional do Algarve, que devido ao seu rigor técnico e a ser um dos circuitos mais exigentes do mundo, é conhecido como a Montanha-Russa e onde se costuma dar bem o até ver líder do campeonato de Superbike, Ivo Lopes. À chegada para esta terceira jornada, ele comandava a prova rainha, Dani Trelles estava à frente nas Superstock 600, Tomás Alonso nas Supersport 300 e nas Pré-Moto 3, Kiko Maria. Marco Mateiro nas 85 estava à frente do campeonato e desta vez os pilotos do 85 GP partilharam o autódromo com os jovens pilotos do Velocidade 2020, o troféu que traz para fora dos cartódromos por duas vezes, em Portimão e posteriormente no Estoril, os pilotos das pequenas Mir 220 Moto 5 que estiveram aqui também no Algarve. Aqui no Algarve, a quarta jornada para a Kawasaki Z-Cup, que partilhou a pista com o troféu N e taça Luís Carreira. Algumas particularidades, como sejam a presença de 3 pilotos holandeses, também a presença do vencedor do troféu em 2016, Miguel Sousa, e ainda a possibilidade de se optar pelo Kit Boost, com o objetivo de tornar a moto ainda mais rápida. E foi rápido, Paulo Vicente foi ele que venceu a primeira corrida, ficou a mais de 2 segundos, não muito, do segundo, Duarte Amaral. De resto, foram intensas as duas corridas da Kawasaki Z-Cup, diferença muito mínima entre os 3 primeiros. Chegou mais atrás, Nuno Farias completou o lugar de pódio na primeira corrida. Este piloto viria a ter uma melhor prestação na segunda corrida, foi ele o vencedor. Ficou a quase 5 segundos de diferença de Paulo Vicente, que tinha vencido a primeira. E foi uma incrível luta entre os segundo, terceiro e quarto lugares para a obtenção dos lugares de pódio. Menos de 1 segundo sempre a separar o Luís Franco, que ficou no quarto lugar, o Duarte Amaral, que foi terceiro, e o Paulo Vicente, que foi segundo, atrás de Nuno Farias. Quanto ao troféu N e taça Luís Carreira, que partilhou a pista com a Kawasaki Z-Cup, Ricardo Almeida, em Superbike, venceu ambas as corridas. Na classe Sport, o único representante foi João Vieira e na classe Super Sport, António Reis, em ambas as corridas, superou Joaquim Boavida. Na classe Open, 4 pilotos em competição, quarto lugar para Albert Wiesmeier, João Leandro foi terceiro, Fernando Mercier segundo e João Curva o primeiro, tudo muito idêntico na segunda corrida, voltou a vencer João Curva, Fernando Mercier ficou na segunda posição, mas desta vez o último lugar de pódio foi para Albert Wiesmeier. Estamos a ver em pista os pilotos da Copa Dunlop Motoval, divididos em 2 classes que partilham a mesma corrida, a primeira de 2. A Copa Dunlop Motoval tem a classe 1 para motas 600, classe 2 para motas 1000 cm3 e foi da classe 2 que saiu o vencedor à geral e, claro, da sua classe, Tiago Pires, foi primeiro à geral por apenas 2 segundos de diferença para Jaime Coelho, que é da classe 1 e ficou na segunda posição. Jaime Coelho ganhou então a classe 2, no que toca à primeira corrida. Ricardo Silva, que foi quarto à geral, foi o segundo classificado nessa classe. O terceiro posto de Tiago Nogueira, que ficou em sétimo à geral. Na classe 2, como dissemos, Tiago Pires venceu. Atrás dele, o britânico Thomas Sidwell e na terceira posição, António Geirinhas. Na segunda corrida, na classe 1, Jaime Coelho não pontuou e disso tirou partido o Ricardo Silva, que assim conseguiu cortar a meta à frente de Tiago Nogueira, que foi segundo, e de Henrique Gouveia, que foi terceiro. Na classe 2, voltou a vencer Tiago Pires, António Geirinhas foi segundo e Christophe Laroine, o francês, fez o último lugar de pódio. A partilhar o Autódromo Internacional do Algarve, como sempre, neste ano, Pré-Moto 3 e Super Sport 300, uma vez mais supremacia para o piloto Kiko Maria, com a sua Bioni Yamaha. Ele foi o primeiro à geral e, depois, claro, o primeiro em Pré-Moto 3. Cerca de 24 segundos de diferença para o segundo classificado, também de Pré-Moto 3. Falamos de David Ferreira, em Minarelli. Nesta classe, terceiro posto para Rui Afonso. Quanto à classe Super Sport 300, houve um piloto entre os 3 primeiros à geral, Pedro Fragoso, aos comandos da sua Yamaha. Foi ele o vencedor da sua classe, atrás dele Tomás Alonso e na terceira posição, Miguel Santiago. Os pilotos do 85 GP tiveram companhia aqui nesta prova do Algarve, a exemplo do que vai acontecer também no Estoril. Saem do cartódromo os jovens pilotos do troféu Velocidade 2020, as Moto 5 que até se intrometeram na contabilidade final. Primeiro posto em 85 GP, foi também o primeiro à geral, Nuno Ribeiro. Segundo lugar nesta classe para Naama Rosa e terceiro posto para Bruna Santos.
Quanto à classe Moto 5, primeiro lugar para Ivan Bolano, ele que foi segundo à geral, grande prestação para este piloto espanhol, a segunda posição para Manuel Branquinho e o último lugar de pódio para Pedro Afonso. Estamos a ver os pilotos da classe Superstock 600, que como sempre partilham a pista com a classe rainha da competição. 3 pilotos em prova e resultado igual em ambas as corridas. Terceiro posto para André Capitão, segundo lugar para Fernando Soares. O vencedor de ambas as corridas foi Dani Treles, que lidera o campeonato. E nesta nova visita ao Algarve, o Campeonato Nacional de Velocidade mostrou a sua intensa competição na principal classe de Superbike. Foram mais 2 corridas emocionantes, com alternância na liderança. Nos treinos cronometrados, Ivo Lopes fez a pole, apesar de sofrer uma queda à terceira volta que danificou e muito a sua BMW. Ainda assim, Ivo Lopes conseguiu ser o único piloto a baixar do segundo 47, volta mais rápida, 1 minuto 46 segundos e 9 décimas. Como é costume, quem arrancou melhor foi Tiago Magalhães. O piloto andou na frente nas primeiras 3 voltas, seguido de perto por Pedro Nuno, que começou a ganhar o campeonato deste ano. Pedro Nuno esteve no comando até à 6ª volta, altura em que foi ultrapassado por Ivo Lopes, que fez uma grande recuperação de 5º para 1º lugar. Ele começou receoso devido ao facto da sua moto ter sido recuperada à última da hora. Houve necessidade de mudança de peças, inclusive não arriscou no início, mas foi bem sucedido, já que a prova foi interrompida na 9ª volta devido a um incidente com a moto de Tony Costa, que acabou por incendiar, como aqui vemos. Nessa altura, Ivo Lopes rodava na frente e por isso foi ele o vencedor. No entanto, por escassas décimas de segundo, que separaram Ivo Lopes, Pedro Nuno e Tiago Magalhães. André Pires foi o 4º e Reigoto foi 5º classificado. São imagens já da segunda corrida, que sim, teve 15 voltas, foi completa, não houve percalço de maior, apesar do Algarve não ser um bom circuito para Tiago Magalhães. Tem sempre algum azar. É exemplo do que aconteceu também este fim de semana. Se na primeira corrida ele tinha perdido algum tempo devido a um toque num adversário, esta segunda corrida também não lhe foi muito favorável. No entanto, voltou a ser Tiago Magalhães a começar melhor. Ele liderou nas primeiras 2 voltas, mas com um erro na curva VIP, permitiu que Ivo Lopes e Pedro Nuno o ultrapassassem. André Pires rodou sempre em 4º lugar. Rui Reigoto, também desde o início da prova, manteve a 5ª posição, do início ao fim. E mais atrás, no pelotão, assistia-se a uma grande e intensa disputa entre Romeu Leite, Rui Marto e Ricardo Lopes. Chegaram por esta ordem ao final da corrida, com poucos segundos a separar estes pilotos. Ivo Lopes voltou a ser o piloto mais rápido aqui no Algarve, dá-se bem com os ares de Portimão, o atual líder do Campeonato Nacional, que soma por vitórias aqui em Portimão as provas realizadas este ano. Aqui vemos o piloto aos comandos da BMW, o Santogal Eni, a nova equipa de Ivo Lopes. Depois do mau arranque e de ter visto o Tiago Magalhães sair na frente, recuperou a posição e assim se manteve até ao final, sendo seguido por Pedro Nuno, e na 3ª posição ficou de facto Tiago Magalhães. Correu bem, foi positivo, ganhamos as provas, mas no primeiro treino de qualificação tive uma pequena queda à 3ª volta que danificou muito a minha moto. Os mecânicos estiveram a trabalhar até à primeira corrida, por isso tenho que lhes agradecer. A primeira corrida correu bem, fui cauteloso, deixei-me andar. 7, 8 voltas do fim passei para a frente, tomei a liderança. Até caiu um bocadinho, mas infelizmente houve uma moto de um piloto que partiu o motor. E a corrida foi interrompida, neste caso terminou, ganhámos. Hoje fui decidido a partir de início para o ataque e foi assim que foi. Conseguimos abrir uma vantagem de 4 segundos, depois tive um pequeno erro na curva da TMN, que me fez perder outra vez as 2 posições, mas logo na curva seguinte voltei para a primeira posição e foi abrir vantagem até ao primeiro lugar e ganhar as 2 corridas.